Neste argumento, eu vou entrevistar o senador João Claudino, do PTB do Piauí. Nós vamos conversar sobre os conselhos tutelares. Senador, o senhor tem um projeto tratando deste assunto. Qual é o objetivo dessa sua proposta? Quando nós ingressamos com o PLS 221, Armando, foi de dar aos conselhos tutelares a importância necessária no objetivo deles, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é que ser um órgão extremamente importante na fiscalização de políticas públicas, no acompanhamento da direção dos olhares em relação à criança e aos adolescentes, hoje muito suscetíveis a agressões na sua formação, seja a agressão através de ações como pedofilia, a própria agressão física, o bullying, enfim, a não execução de políticas que possam fazer com que plante realmente um horizonte de futuro melhor para a criança e para o adolescente. Então, quando nós demos entrada nesse projeto, além nós fiscalizarmos, tornar eles cada vez mais estruturados, mais independentes e despolitizados. Porque... O senhor acha que há um processo de politização negativo nos conselhos tutelares Brasil afora? Pode se tornar ainda mais negativo, porque eu, passando por uma cidade do interior do Piauí, numa certa data, e vi uma mobilização na cidade muito grande, e perguntei o que seria aquilo. E todo mundo dizia, olha, a eleição dos conselhos tutelares. Aí começa a partidarizar a eleição. O prefeito quer ter a maioria dentro dos 5 conselheiros que são pagos. São cargos pagos, escolhidos pela população, e começa a ter cores, bandeiras partidárias na indicação. Quando também ocorre do próprio conselheiro, ao se testar numa eleição, a se testar na urna, em ocupar um cargo muito importante, talvez um conselheiro tutelar, se ele tiver uma grande atuação, ele terá muito mais importância do que o delegado da Polícia Municipal. Então, ao ele se testar na urna, aí ele ter uma boa votação, estimula, já houve casos no Piauí, deve ter casos desses em outros estados, estimula o ingresso dele na política. A disputa de um cargo de vereador ou de compor uma chapa. Tem gente usando os conselhos tutelares como trampolim para entrar na política. Isso acontece naturalmente. E isso naturalmente, especialmente nas pequenas cidades, pode ser bastante prejudicial ao próprio trabalho do conselho. Pode, você coloca em xeque o trabalho. Um trabalho extremamente importante. E o que é que o senhor propõe para resolver esse problema? Não, então, nesse projeto de lei, além de nós definirmos critérios na escolha dos conselheiros, critérios de comprovação da idoneidade da pessoa que vai ocupar o conselho, que isso seria o ficha limpa do conselho. Você comprou trabalho dedicado a essa área, tá certo? Não seria pensado aleatoriamente. Não estamos aqui também buscando doutores com PhD ou sociólogos para comprar conselhos, não é isso. Mas que tenham alguma experiência na atuação e no objetivo que é fiscalizar todas as políticas públicas de criança e adolescente. E o outro, que é o mais polêmico, inclusive o relator na Comissão de Direitos Humanos questiona, porque acha que é uma medida, não é inconstitucional, acha antidemocrática, porque o cidadão tem o livre direito de escolher um partido a qual se filiar. Mas nós temos outros cargos, principalmente de segurança, por exemplo, policial militar. Ele não pode estar filiado a um partido político, só pode estar filiado quando ele disputa a eleição. Ao final da eleição, se eleito, ele já é colocado na reserva da corporação. Caso ele não seja eleito, ele é automaticamente desfiliado do partido político. Então, é uma função diferente de segurança, mas o espírito que move não só o policial militar, como um conselheiro tutelar, que tem o olhar ainda muito mais fino numa problemática que desperta a atenção do poder público, e ele fiscaliza o poder público através das suas políticas públicas para a criança e para o adolescente, nós devemos ter essa preocupação ainda muito mais prioritária. Ou seja, o conselheiro tutelar não poderia se filiar a partido político. Se filiasse, ele teria que deixar o conselho. Justo, enquanto ele exercer. Enquanto ele exercer. No momento que ele não estiver à frente, ou se ele quiser até se afastar do conselho para disputar uma eleição, isso é normal, isso é um direito do cidadão.
tá certo? Agora, não podemos confundir o sentimento político partidário que está à frente. Eu acho que isso pode influenciar diretamente na própria atuação dele como conselheiro. Pode deturpar, inclusive, a atuação do próprio conselho. Não tenha dúvida. Com manipulação política das facções locais. É natural as pressões políticas de um município onde já se pensou um vereador ou um membro de um partido político que comete alguma violência contra a criança e contra o adolescente, seja de qualquer natureza, a pressão do partido sobre ele é muito grande. Ele, como membro, eu acho que se espera que ele tenha toda isenção, mas é inegável que uma pressão como essa pode chegar a funcionar. Não estou dizendo que chegaria a funcionar, mas pode chegar a funcionar. E ele, dessa maneira, ele teria total independência para agir. E a sua avaliação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente como um todo? Em geral, o senhor acha que ele tem prestado bons serviços, digamos assim, tem sido aplicado devidamente e tem sido algo positivo nas políticas públicas brasileiras? Tem sido muito positivo. Eu acho que para fazer com que ele atinja com o sentimento que ele foi criado, são as instituições exigirem a real aplicação. Como no Conselho Tutelar, se eles funcionam bem, eu acho que ainda não estão funcionando bem. Eu tenho a minha visão ainda de Nordeste e de Piauí. Porque o Conselho Tutelar é um convênio que existe como município. Então, em muito dele, falta estrutura para o seu funcionamento, falta uma estrutura para fiscalizar toda a política ou as ações que acontecem no município. Por exemplo, no Piauí, tem municípios com 8.000 quilômetros quadrados. Então, precisa, nessa parceria, desse olhar de um gestor mais humano e solidário dentro dos municípios, ter esse compromisso. Mas o Estatuto, ele foi e é um instrumento criado de grande valia. Eu acho que nós temos que avançar nas políticas públicas, no efeito fiscalizador da aplicação do Estatuto, para que aí ele seja um instrumento que nós sempre esperamos, como legislador, que ele funcionasse dentro da sociedade brasileira. Pelo que o senhor tem sentido ao conversar com seus colegas senadores, o senhor está otimista em relação à aprovação desse projeto? É um debate. Da questão política é um debate que não deixa de ser polêmico. Alguns concordam, alguns não concordam, e a gente tem que ter, aqui no Senado, como no Legislativo, a gente tem que ter o espírito de tentar formar aí uma consciência sobre o assunto para que ele possa ser aprovado. Ainda está na Comissão de Direitos Humanos, vamos trabalhar para que, onde ele tramitar, de lá é não terminativo, para que a gente possa, nesse trâmite do projeto, conseguir um caminho comum. Nós estamos prontos para até flexibilizar tudo isso, mas nós temos que criar parâmetros bem claros para não se politizar a ação dos conselhos e deixar ele sempre voltado, com o olhar voltado para a função precípua dele, que é fazer aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicar as políticas públicas, seja do governo federal, dos governos estaduais e municipais, mas dar à criança esse amparo legal que se espera da atuação dos conselhos tutelares. Quando a gente fala hoje em dia em juventude, vem logo o assunto drogas. Lá no Piauí, essa questão das drogas no meio da juventude é um problema relevante, é um problema sério? Extremamente, é uma epidemia. É uma epidemia que atinge da menor cidade do Piauí, que tem 1.300, entre 1.300 e 1.400 habitantes, que é Miguel Leão, até a maior cidade, que é a capital de Teresina. Então, ela não está restrito mais a uma região ou uma classe econômica. Ela está em todas as classes, de uma maneira avassaladora e que afeta diretamente nos índices de segurança, mas nós temos que ter políticas, e principalmente agora também através do Estatuto da Juventude, que foi promulgado pelo Congresso, que está em aplicação, definir políticas públicas claras, porque a questão da violência e depois que se torna crime, também é uma falta da ação do Estado, o Estado em todos os seus níveis, para que ele esteja presente, não deixando que o traficante faça um papel de Estado, às vezes numa vila, numa pequena comunidade, e isso ele faça dali o seu feudo comercial, do seu negócio, do narcotráfico, e possamos, assim, o Estado ter a sua presença forte e dê essa juventude a qualificação necessária, através de políticas que possam dar a ele a dignidade cidadã, certo? E nós possamos, assim,
ter uma juventude saudável, pronta, apta para desenvolver esse país, gerando emprego, gerando renda e construir verdadeiramente a cidadania plena para eles. Senador, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador João Claudino, do PTB do Piauí. Nós falamos sobre os conselhos tutelares. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo ligando no número do Alô Senado, 0800 61 2211, ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.